Hoje a gente vai mergulhar num artigo super interessante do Dr. Adilson Reichert. Ele fala sobre um conflito que, olha, talvez seja familiar para muita gente. O choque entre a velocidade da nossa evolução intelectual e o nosso bem-estar mental. É uma reflexão sobre aquele sentimento que a gente até tem, mas que nem sempre consegue nomear. E para começar, uma pergunta para a gente pensar. Quem nunca se sentiu no meio de uma corrida constante, uma que parece impossível de vencer? Sabe, aquela sensação de estar sempre correndo atrás, de se sentir sobrecarregado pelo ritmo do mundo de hoje? Pois é exatamente desse sentimento que a gente vai falar. A nossa jornada hoje vai ter 4 paradas. Primeiro, a gente vai tentar entender que conflito invisível é esse que a gente vive. Depois, vamos ver o preço que essa aceleração toda cobra. Aí a gente explora uma ideia de como recadenciar a vida e, por fim, a melhor parte, um guia prático para começar essa mudança. Ok, vamos mergulhar nisso. A primeira parte da nossa conversa foca no que o Dr. Reichert chama de um descompasso interno, sabe? O conflito invisível dos nossos tempos. O primeiro conceito importante é a tal da cadência intelectual evolutiva. Pensa assim, é como se a tecnologia e o nosso cérebro estivessem numa corrida. Só que a tecnologia está num foguete e o nosso cérebro, bom, ele está ali, tentando acompanhar. É essa velocidade maluca com que a informação e as cobranças em cima da gente evoluem. E do outro lado dessa equação, a gente tem o que o Dr. Reichert, se inspirando no sociólogo Zygmunt Bauman, chama de moral ética líquida. Basicamente, isso quer dizer que a nossa base de valores ficou fluida, instável. Hoje ela é muito mais focada no individualismo, no consumo, na performance, do que em princípios mais sólidos, mais duradouros. E é aqui que a gente consegue ver o conflito de forma bem clara. De um lado, essa cadência intelectual que não para de acelerar, sempre perguntando, a gente consegue fazer isso? E do outro, uma moralidade toda líquida, que sofre para responder uma outra pergunta. Mas a gente deveria fazer isso? É exatamente esse o choque. Um poder técnico gigantesco, sem um chão firme, sem um guia ético para direcionar tudo isso. E qual é a consequência desse choque todo? Bem, vamos para a segunda sessão para entender melhor. O preço dessa aceleração é pago, infelizmente, pela nossa saúde mental. No dia a dia, a pessoa se vê diante de 3 pressões enormes. A primeira é ter que processar muito mais informação e emoção do que o cérebro consegue dar conta, o que gera uma sobrecarga. A segunda é a cobrança por decisões rápidas em cenários super confusos eticamente, causando um estresse moral. E a terceira, a busca por um sentido, um propósito, num mundo que parece valorizar só o que é passageiro, o que pode levar a um baita vazio existencial. E o interessante é que diferentes linhas da psicologia olham para isso e chegam a conclusões parecidas. A visão neuropsicanalítica, que olha mais para o nosso inconsciente, vê um conflito entre nossas emoções, que são mais lentas, e uma mente consciente superacelerada. Já a terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, foca nos nossos pensamentos e identifica crenças que não funcionam bem, tipo aquela ideia de que produtividade é tudo, que acaba alimentando ciclos de ansiedade e burnout. E o resultado prático disso tudo? Bem, são sintomas que muita gente conhece de perto. Esse descompasso cria o terreno perfeito para a ansiedade, para o burnout, para a depressão e até para a somatização, sabe? Quando o estresse mental começa a virar dor de cabeça, problema de estômago ou outras questões físicas mesmo. Tá, mas então, tem alguma saída? A terceira sessão da nossa conversa aponta para um caminho. E a ideia não é negar o progresso, mas sim recadenciar a existência. Então, o ponto central é este aqui. A solução não é querer voltar no tempo ou demonizar a tecnologia. A proposta é bem diferente. É promover uma evolução ética que seja consciente, deliberada. É a gente, de propósito, trabalhar para alinhar nossa sabedoria e nossos valores com a velocidade da nossa capacidade de criar coisas novas. E para isso, o Dr. Reichert sugere uma abordagem que se baseia em 3 pilares. O primeiro é uma escuta mais profunda, para a gente entender nossos sofrimentos inconscientes. O segundo é usar ferramentas práticas para ajudar a mudar pensamentos e comportamentos que nos fazem mal. E o terceiro é uma educação social, para fortalecer nossa bússola ética e reconectar a gente com valores mais sólidos. E tudo isso nos leva para a parte mais prática da nossa análise. Como é que a gente transforma essa teoria toda em ação? Vamos dar uma olhada no protocolo de recadenciamento existencial. E aqui vem uma informação bem importante. O Dr. Adilson Reichert e a Neuropsi Online disponibilizam esse protocolo prático como um guia de orientação gratuito.
É um recurso para quem quer começar esse processo de se observar e buscar uma mudança. O protocolo se divide em 4 fases bem claras. Ele começa com um tipo de diagnóstico pessoal e autoobservação. Depois, passa para a reestruturação dos nossos pensamentos e comportamentos. Daí, avança para uma ancoragem ética e ação social. E termina com a integração e ritualização de novas práticas no dia a dia. A primeira fase sugere um exercício que é muito poderoso, o diário de ritmos. A ideia é, durante uma semana, anotar aqueles momentos de sobrecarga cognitiva, tipo quando a mente parece que vai explodir depois de um monte de reuniões. Anotar também a angústia ética, como aquela decisão no trabalho que deixou um gosto amargo. E, claro, os sintomas desse descompasso, como picos de ansiedade ou uma noite de insônia. Já na segunda fase, a ferramenta é uma tabela para a gente conseguir identificar padrões de pensamento que não nos ajudam. Uma técnica bem conhecida da TCC. Olha só os exemplos. A situação é não ter respondido um e-mail em 1 hora. O pensamento que vem na hora é vão achar que eu sou incompetente. E isso gera uma ansiedade nota 8. A distorção aqui é a catastrofização. Usar essa tabela ajuda a gente a enxergar os padrões mentais que nos prendem. A terceira fase é sobre construir uma base mais firme. O exercício é definir um código pessoal com 5 valores que não são negociáveis. E para cada um deles, a ideia é criar uma definição prática, como no exemplo de integridade. Agir de acordo com o que eu falo, mesmo quando ninguém está vendo. Isso ajuda a criar uma âncora no meio de toda essa moralidade líquida. E, por último, a quarta fase busca criar uma prática que se sustente ao longo do tempo. Ela propõe um ritual de recalibração semanal, um momento para revisar o progresso das outras fases, definir intenções para a semana seguinte, enfim, integrar tudo o que foi aprendido e transformar a mudança num hábito de verdade. E para a gente fechar, uma frase do Dr. Reicher que, para mim, resume tudo de forma brilhante. A velocidade do mundo é um dado. O ritmo da vida de cada um é uma construção. Isso devolve o poder para a gente. Não dá para controlar o ritmo do mundo, mas a gente pode e deve construir o nosso próprio ritmo. A reflexão que fica é: qual será o primeiro passo nessa construção?